Fala, meu amigo do canal Rapidola, eu sou o professor Erlon de Física e estou aqui para te apresentar uma aula de efeito Doppler, para você compreender o efeito, saber calcular a frequência, para não ter problema no Enem. Acompanhe essa aula, se liga aí, é Rapidola. Bem, o tema da aula de hoje é efeito Doppler. Te apresento inicialmente um exemplo. Exemplo de efeito Doppler, carro de Fórmula 1. Eu peço que você preste atenção no ruído do Fórmula 1. Escuta aí. O que você percebe nesse ruído? Esse ruído ele começa mais agudo na aproximação do veículo e depois ele fica mais grave no afastamento. É provável que você nunca tenha percebido isso, mas essa alternância de frequência é que a gente chama de efeito Doppler. Ela acontece quando a fonte sonora está em movimento. Eu posso ter efeito Doppler no carro de Fórmula 1, posso ter numa ambulância que passa perto do ponto que você se encontra. Então a gente tem vários exemplos, mas eu vou te apresentar uma definição. O que é efeito Doppler? Se eu tenho mudanças de graves e agudos, eu posso dizer para você então que o efeito Doppler é uma alteração na frequência da onda. Erlon, o que provoca isso? O que provoca isso é o movimento da fonte. Só que ele também pode ser provocado pelo movimento do observador. Então, se a fonte sonora ou se o observador estiver em movimento, eu tenho efeito Doppler. Erlon, pode acontecer dos dois se moverem? Sim, isso também vai provocar efeito Doppler. E a gente vai ver posteriormente como é que trabalha com isso. Tá? Por que isso acontece? Na verdade, o efeito Doppler ele é bem fácil de explicar. O porquê acontece pode ser entendido em cima de uma imagem. Se você observar essa imagem da ambulância, imagina uma ambulância em repouso com a sirene ligada. A gente não pode ver as ondas sonoras, mas se a gente pudesse ver as ondas sonoras, a gente ia enxergar algo parecido com isso aqui. Ó. Nós temos as frentes de onda se afastando e a gente percebe que as ondas têm o mesmo espaçamento tanto à frente do veículo como atrás. Ou seja, eu tenho a mesma frequência de som para quem está na frente do veículo e para quem está atrás da ambulância. Ok? Erlon, o que acontece quando o veículo se move? O que acontece quando o veículo se move é que ele acaba arrastando as frentes de onda. E aí aparece uma imagem semelhante a essa. Percebe que na frente do veículo as ondas estão mais próximas. E atrás do veículo, as ondas estão mais afastadas. Bom, o que isso muda? Isso muda a frequência da onda. À frente do veículo tem uma frequência de execução maior, e você acaba escutando isso como som mais agudo. E atrás, você tem uma frequência menor, que a gente entende como som mais grave. E aí você pode entender por que quando o carro passa perto de você, você escuta primeiro agudo e depois grave, que é o efeito Doppler. Erlon, onde é que isso aparece? Bom, tem algumas aplicações para isso. Você pode pensar, por exemplo, na biologia. Alguns animais conseguem se mover no espaço e se localizar através de eco. É um sistema que a gente chama de ecolocalização ou biosonar. Isso é muito conhecido do morcego, né? Quase todo mundo sabe que o morcego se move no escuro e que ele consegue se localizar porque ele dá um grito. Esse grito esbarra no obstáculo e retorna. E o morcego tem a percepção desse eco. Esse som que retorna, que volta, o morcego acaba tendo uma noção de tempo, de ida e volta do som. Como isso acontece em detalhes, ninguém sabe. Mas o fato é que o morcego consegue se localizar através do eco do som que ele emite. Só que há um detalhe nessa história. Simplesmente, o efeito Doppler ele também se encaixa. Quando a presa, o inseto, está se afastando ou se aproximando do morcego, isso vai provocar uma alteração da frequência. E o morcego, instintivamente, sabe se a presa está se afastando dele ou se aproximando dele. Isso acaba dando mais precisão para o sistema de ecolocalização. O fato é que o morcego consegue caçar no escuro, consegue pegar um inseto em pleno voo usando esse sistema. Então aqui a gente tem o eco, que é o retorno do som, e tem o efeito Doppler, que vai dar a noção para o morcego se o inseto está se afastando ou se aproximando.
Outro animal que também usa esse recurso é o golfinho. Só que a diferença é que a onda não vai se propagar no ar, vai se propagar na água. Mas eu também tenho ecolocalização e também tenho uso de efeito Doppler, ok? Outra aplicação interessante é quando você fala da luz. Entenda, efeito Doppler, ele não é exclusivo do som. O efeito Doppler é um fenômeno ondulatório, ele é aplicado a ondas. Como a luz também é uma onda, eu posso ter o encaixe do efeito Doppler. Erno, de que forma? Filho, lembra que a luz ela é uma onda. E quando você altera a frequência da luz, o que você modifica? A cor. Lembra? Nós temos aí 7 cores principais. Quais são elas? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Quando eu coloco as cores nessa sequência, eu estou colocando as cores em ordem crescente de frequência. Traduzindo, vermelho é a cor que tem menor frequência e violeta é a cor que tem maior frequência. Então, imagina que você está aqui na Terra e que você está observando uma estrela distante. Tá? Eu coloquei a estrela com a tonalidade amarela. O que acontece se essa estrela estiver se aproximando do nosso planeta? Se ela estiver se aproximando da Terra, a onda não é onda sonora, né? A onda luminosa que é emitida para a gente, ela vem com uma determinada frequência. Se a mesma estrela estiver se afastando da Terra, a onda acaba vindo com uma frequência menor. Veja que eu tenho na aproximação a frequência um pouco maior e no afastamento a frequência um pouco menor. Como a gente está falando de luz, frequência maior acaba puxando para o azul e frequência menor puxando para o vermelho. Traduzindo, como é que os astrônomos sabem que uma determinada estrela, longe pra caramba, está se aproximando ou se afastando da Terra? Muitas vezes isso é feito com a análise da cor da estrela. Se a estrela tiver uma tonalidade puxando mais para o azul, isso é entendido como movimento de aproximação. E o vermelho, movimento de afastamento. Então o efeito Doppler, ele também pode ser aplicado na luz. Entendeu? Poxa, Erno, que teoria legal, que bacana. É, filho, só que a gente tem que fazer o cálculo da frequência, que é a parte que algumas pessoas não gostam. A gente pode calcular a frequência que foi modificada pelo efeito Doppler. Para fazer isso, para calcular a frequência, eu peço que você imagine o que a gente precisa ter para ter efeito Doppler. Eu tenho que ter uma fonte sonora, tem que ter alguma coisa fazendo ruído. Eu tenho que ter um observador, tem que ter alguém ouvindo esse som e tem que ter o som emitido. Se você tiver essas 3 coisas, é possível que haja efeito Doppler. Entenda que a gente tem também 3 velocidades. Eu tenho a velocidade da fonte, que eu vou chamar de VF, a velocidade do observador, que será VO, e a velocidade do som, que é o VS. Lembre-se, eu tenho uma frequência real, que é a frequência que é emitida quando a fonte está em repouso, sem nenhuma alteração. E eu tenho uma frequência que eu vou chamar de F', que é a frequência aparente. É a frequência que mudou por causa do efeito Doppler. Ok? Bom, a frequência aparente, a frequência do efeito Doppler, ela vai ser a frequência real multiplicado por 4 velocidades. É uma equação um pouco grande, algumas pessoas não gostam, mas é fácil de gravar. Faz o que eu estou te dizendo. Pensa assim, frequência do efeito Doppler é a frequência real vezes 4 velocidades. As 2 primeiras você coloca VS e VS. E as 2 últimas é só você ler de cima para baixo. O e F, fica OFF. Então as 2 primeiras é VS e VS, as 2 últimas OFF. Ok? Erlon, e esse espaço aí entre as velocidades? Filho, esse é que é o problema. É que nesse espaço eu posso entrar com sinal positivo ou com sinal negativo, que vai depender da situação e que é geralmente o ponto onde o aluno erra. Erlon, como é que eu posso escolher o sinal de forma adequada? Cara, a maneira mais simples é você adotar um referencial. Essa é a dica que eu dou para você. Você vai pegar um referencial, que é aquela seta, né, com lado positivo e negativo, e tu vai colocar o referencial do observador para a fonte, exatamente nessa ordem, não pode mudar. Do observador para a fonte.
percebe que fica de novo off, observador, fonte, ok? Você vai colocar aqui o referencial e a ponta do referencial é positivo e o rabo é negativo. Poxa, Erlon, como é que usa isso? Calma, eu vou te dar um exemplo de como usa isso. Bora analisar o sinal nessas situações aqui, ó. Imagina uma ambulância, tem uma setinha em cima dizendo que está em movimento, tá bom? E eu tenho um carinha correndo também em movimento. Bom, efeito Doppler. Eu preciso de uma fonte e preciso de um observador. Como é que a gente faz o cálculo? Só para gravar a equação. Efeito Doppler, frequência real, vezes 4 velocidades. As duas primeiras é VS e VS e as duas últimas off, lendo de cima para baixo. Agora vamos escolher o sinal. Eu tenho que colocar o referencial do observador para a fonte. Bom, colocou o referencial, acabou o problema com o sinal. Olha na equação, o nosso VO é a velocidade do observador. Para onde está se movendo o observador? No nosso caso aqui, para a esquerda. E no meu referencial, o lado esquerdo é positivo. Então, VO é positivo. A nossa fonte, que é o VF, ela está se movendo para a direita. E no nosso referencial, o lado direito é negativo. Então eu coloco o negativo lá no VF. Pronto, escolhi o sinal. Ok? Segundo exemplo para você fixar. Eu vou imaginar agora a ambulância em repouso e o carinha em movimento. Vamos identificar os elementos. Esse carinha é o observador e a ambulância é a fonte. Frequência do efeito Doppler, só para a gente gravar a equação. Frequência real vezes 4 velocidades. As duas primeiras, VS e VS, e as duas últimas você lê de cima para baixo. Off. Tá aqui. Bora colocar o sinal. Tem que colocar o referencial do observador para a fonte. Vê que o referencial trocou agora de sentido, né? Bom, não tem problema. Quem é o meu VO? Velocidade do observador. O carinha está se movendo para a direita. E para a direita, no referencial, o sinal é positivo. Então eu coloco positivo no VO. O VF, que é a velocidade da fonte, vai ter uma situação particular aqui. A fonte está parada, ela está em repouso. E se ela está em repouso, eu não preciso do referencial, porque a velocidade vai ser zero. Esse termo aqui, ele acaba desaparecendo. Ok? Então, entendeu como é que coloca o sinal? Bom, para você fixar bem isso, eu vou te mostrar agora a resolução de um exercício. Nessa questão, ele apresenta para você uma fonte sonora, que é o avião que está em movimento, e um grupo de pessoas que está percebendo esse evento, que seriam os observadores. Você que não gosta de desenhar, aqui no efeito Doppler, seria legal que você fizesse um desenho, porque eu tenho que marcar a posição dos objetos. Então eu vou representar aqui o grupo de pessoas e o avião. Entenda que ele falou que o avião está se aproximando, e isso é o ponto principal da questão. O avião está se aproximando do grupo de pessoas. Por mais que você fizesse o desenho trocado, colocasse as pessoas para o lado esquerdo e o avião para a direita, a questão vai dar certa desde que você diga que está se aproximando, que coloque essa informação correta. Ok? Então, arrumando aqui, o avião é a fonte, o grupo de pessoas são os observadores e eu tenho as velocidades que ele apresentou. O avião, 360 km por hora, o som, 300 metros por segundo, e o grupo de pessoas, a gente vai entender que é um grupo de pessoas que estão paradas, ok? Detalhe, como a gente está trabalhando com a frequência em Hertz, que é ciclo por segundo, seria legal que a gente pegasse essa velocidade do avião e transformasse para metros por segundo. Eu vou dividir isso por 3,6. Isso vai dar 100 metros por segundo, ok? Lembra, frequência da aeronave, frequência real 12.000 Hz, e eu estou procurando a frequência do efeito Doppler, a frequência alterada, ok? Eu coloco a equação do efeito Doppler, que você já gravou, e vou substituir os elementos. A frequência real é 12.000, a velocidade do som é 300, a velocidade do observador é 0, que é o grupo de pessoas, e a velocidade da fonte, que é o avião, é 100 metros por segundo. Bom, agora eu preciso escolher os sinais. Lembra? Coloca um referencial do observador
para a fonte. Nesse caso, o observador não vai me dar trabalho, porque é um grupo de pessoas que está parada, então a velocidade é zero. Agora, a velocidade da fonte, eu tenho que olhar para onde o avião se move. No meu esquema, ele está se movendo para a direita. Olha o referencial. Para a direita, eu tenho sinal negativo. Coloco o negativo no 100. Ok? Agora, meu filho, acabou. Agora é só cálculo. Frequência de efeito Doppler vai ser 12.000, 300 em cima, embaixo 300 menos 100 dá 200. Eu posso cortar esse monte de zero, vai ficar 3 sobre 2. E aí eu faço o seguinte, eu posso dividir esse 12.000 por 2, que dá 6.000, e multiplicar por 3, que vai dar 18.000 Hz. Vamos interpretar isso. A velocidade do avião, ou melhor, a frequência do avião em repouso é 12.000 Hz. Mas o som percebido pelas pessoas é um som de 18.000 Hz. É um som que é mais agudo. E isso aconteceu por causa do efeito Doppler. Alternativa correta, letra E, 18.000 Hz. Ok? Valeu, até a nossa próxima aula. É Rapidola.